Olá, amados e amadas do Senhor. É uma honra estar aqui mais uma vez com você, contando um pouquinho daquilo que Deus faz na vida das pessoas que deixam Ele agir. Hoje eu vou começar esse programa falando um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história para vocês. Quando eu era adolescente, eu me sentia meio assim, um peixe fora d'água, sabe? Sabe quando não sei se já aconteceu com vocês, mas eu não era popular, muito pelo contrário. Eu era a última a ser escolhida para os trabalhos em grupo. Na educação física, eu era escolhida quando o professor mandava alguém me colocar no grupo, no time, né? Eu era ruim mesmo, eu confesso, eu era péssima. Eu só era boa de queimada porque eu era muito magrela, e essa parte eu tenho saudade. Mas eu era muito magrela e corria muito. Mas só também, mais nada. Não pegava bola, era mole. E aí chegou a adolescência. Nossa, adolescência. Adolescência, eu enchi de espinha, eu parecia um choquito, assim, gente. Meu rosto era eu tinha muita espinha e eu tinha espinhas muito grandes. Até hoje eu tenho muito problema de pele. E isso tudo foi fazendo com que eu perdesse a minha identidade. Eu fui perdendo quem eu era, quem era a Carol de verdade. Então eu comecei a me achar uma menina feia, desajeitada. E aí eu pensava assim, se eu não sou bonita, eu preciso ser legal. Ou você é bonita ou você é legal. Na minha cabeça era assim que funcionava. E como eu não era bonita, eu precisava ser legal. Então eu tinha que ser brincalhona, eu tinha que ser divertida, eu precisava que as pessoas gostassem de mim, para que eu me sentisse bem. Eu queria que as pessoas gostassem de mim. E isso foi fazendo com que eu falasse cada vez menos não. Tudo que as pessoas me pediam, eu falava sim, porque eu não queria que ninguém ficasse triste comigo, eu não queria que ninguém ficasse chateado comigo, muito pelo contrário. Eu precisava que as pessoas gostassem de mim. Mas isso foi passando, o tempo foi passando, e aí eu fui perdendo realmente a minha identidade. Eu passei isso, assim, toda a minha adolescência. Quando eu comecei a namorar, eu tive o meu primeiro relacionamento, meu primeiro namoro, durou 8 anos. E durante esses 8 anos, muitas vezes eu estava infeliz, eu estava triste, mas eu não tinha coragem de terminar o meu namoro porque eu pensava, nossa, mas se eu terminar com ele eu nunca mais vou ter outro namorado, ninguém vai querer namorar comigo, então ele está me aguentando, vamos levando. E isso foi fazendo com que eu tivesse várias outras atitudes negativas na minha vida. Por exemplo, quando chegou a época de fazer 18 anos, minha irmã é um pouco mais nova que eu, quando ela fez 18 também, ela logo tirou carteira. E aí eu pensei, eu não vou tentar não, porque eu não vou conseguir mesmo. Então é melhor eu falar com todo mundo que eu não sei fazer, que eu não quero fazer, que eu não tenho vontade, do que falar que eu acho que eu não dou conta. E aí eu não tentei tirar a carteira. E aí quando eu me formei na faculdade, a minha formação em Direito, quando eu me formei eu falei, eu não vou fazer prova da OAB, porque eu não vou passar mesmo. Esse sentimento de inadequada, esse sentimento de insegurança, isso foi ocupando espaços enormes dentro da minha vida e foi fazendo com que eu perdesse a minha essência, com que eu perdesse quem era a Carolina de verdade. E isso passou para a fase adulta e até bem pouco tempo atrás, isso era muito presente na minha vida. E isso só mudou quando eu entendi quem eu era para Deus, qual era a minha verdadeira identidade. Por que eu era realmente uma princesa? E eu não era uma princesa porque eu estava esperando um príncipe encantado, nem nada disso. Eu era uma princesa porque o meu pai era um rei. Meu pai era o maior de todos os reis. E aí, quando eu entendi isso, quando eu comecei a me ver como Deus me via, eu entendi que eu não precisava ser curada de nada, porque eu não tinha nenhuma doença. Eu só precisava resgatar a minha verdadeira identidade. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje fala disso. Não fala de cura, porque não é uma doença, é uma escolha. E aí nós somos livres para fazer as escolhas que nós quisermos. E independente da escolha que você tenha feito, Jesus te ama do mesmo jeito. Não tem nada que você possa fazer na sua vida que vai fazer Deus te amar mais. Ele já te ama. Ele te ama do jeito que você é. Você não precisa mudar nadinha para Deus te amar. Ele já te ama. Mas as suas escolhas têm consequências na sua vida, como as minhas tiveram. Então, o testemunho de hoje, ele não fala de cura, porque a gente não vai falar de doença. Ele fala de resgate de identidade, de uma pessoa específica. Não estou falando para todas as pessoas que estão na situação que ela esteve, mas
na história dela. A gente está contando aqui hoje o testemunho da Marla. Oi, Marla, é um prazer receber você aqui. Eu sei que o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto polêmico, mas é um assunto vasto. Então, por isso que eu quis contar um pouquinho da minha história, porque eu acho que, no fundo, todos nós temos uma história parecida, né? Então, eu queria te dizer que é um prazer receber você aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter tido a coragem, a oportunidade de vir contar pra gente o que você vai contar aqui hoje. Amém? Seja muito bem-vinda. Amém. Obrigada pela oportunidade. Prazer é todo meu de estar aqui com você. Eu acho que, assim, o Senhor preparou esse momento pra gente. Então, vamos aproveitar. Marla, a gente conversou um pouquinho antes do programa e você me contou que você teve uma infância difícil, né? Você passou por muita rejeição e isso já começou desde o seu nascimento, né? Na verdade, desde antes de você nascer. Verdade. Como que foi isso? Eu nasci num lar não cristão e desde a gravidez da minha mãe, o meu pai sempre teve uma certa rejeição da minha pessoa. Com 6 meses de gravidez, que a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai virou para ela e falou que era para ela me abortar, porque ele não queria ter um filho. E a minha mãe não fez isso, porque ela já tinha entregado a minha irmã para a avó cuidar, então ela não queria abrir mão de mim. E aos 8 meses de gravidez, a minha mãe teve pneumonia e ela teve que internar. Como ela era muito magra, então estava aparentando que ela estava grávida. E os médicos também nem perguntaram. Não dava para ver não dava para ver que ela estava grávida. E aí começaram a dar medicamento para ela, né? E aí quando foram ver, ela começou a sangrar e os seios dela começaram a sair leite. Aí a enfermeira perguntou para ela se ela estava grávida. E ela falou que estava. Aí foi a maior confusão no hospital, teve que trocar medicamento. Então, quase me abortou ali naquele dia, né? E eu cresci sempre tendo um pai presente na minha vida. Mas aos 7 anos eu descobri que ele não era meu pai. Ele era o meu padrasto. Porque com 6 meses de vida, minha mãe foi morar com ele, né? E aí você cresceu achando que era o seu pai, né? Cresci achando que ele era meu pai, porque ele sempre me deu de tudo. Porque, na verdade, ele é meu pai, né? E aos 7 anos eu descobri que eu tinha um pai biológico. E aí eu quis procurar esse pai, querer saber quem é ele, conhecer ele. E a tentativa foi frustrada, porque eu esperava muito mais dele, mas ele estava receoso ainda comigo, até porque ele não queria que você tivesse nascido. Que eu tivesse nascido. E a partir disso aí começou a grande tribulação na minha vida, né? Porque meu pai, meu padrasto, viveu no alcoolismo praticamente 12 anos. Eu tive um irmão deficiente físico e mental. E a minha mãe, a atenção que era para mim, a atenção foi toda para o meu irmão, porque ele era especial. E exigia muito dela, né? Muito. Precisava de cuidados. De cuidados. Então, assim, reunião de escola, festinha, essas coisas que tinha na escola, eu não tinha meu pai nem minha mãe presente por causa dessa dificuldade que eu tinha um irmão deficiente. E meu pai bebia muito, meu pai estava no alcoolismo. E ele batia muito a minha mãe. Então eu via muito essas cenas fortes, porque... Batia na sua frente. Batia na minha frente. Era um lar de contendas mesmo. E assim, aquilo foi criando uma imagem horrível dentro da minha mente em questão de relacionamento. E você se sentia abandonada? Você se sentia rejeitada? Ou na época você não entendia isso? Não, na época eu não entendia. E aí fui crescendo e aos 12 anos veio, né, a minha decisão. E eu virei para minha mãe, falei com ela que eu era homossexual. Mas como que foi isso, Marla? Porque eu imagino que, tipo assim, a gente não acorda e fala, hoje vou ser homossexual. Teve alguma coisa que despertou isso em você? Porque você vivia uma falta de carinho, uma falta de cuidado em casa, uma falta de atenção
Não porque sua mãe não queria te dar, mas por causa das circunstâncias da vida mesmo. Devia ser muito difícil cuidar do seu irmão. A questão não é nem culpar ninguém, né? Não é nem saber quem foi o culpado, é tentar entender, na verdade. Mas teve alguma coisa que despertou isso em você, esse desejo? Aconteceu alguma coisa? Então, quando eu tinha 11 anos, eu estava dentro do banheiro da escola, e aí veio uma moça, ela fechou a porta e ela foi e me beijou. E aquilo ali despertou algo em mim sobrenatural que eu nunca tinha sentido. Aí foi onde é que tudo começou. Um carinho, uma atenção que você não conhecia, Eu né? não conhecia, justamente. E a gente carente, quando aparece uma oportunidade carente, a gente quer mesmo agarrar, né? É verdade. É normal, isso é do normal. ser humano. E qual foi a reação da sua mãe quando você, com 12 anos, falou com ela que era homossexual? A reação da minha mãe foi muito tranquila, porque mãe é mãe, né? Não tem jeito. Ela aceitou tranquilo, mas assim, a gente sabia que por dentro ela estava sofrendo. Por quê? Ela tinha um filho deficiente físico e mental, uma filha no homossexualismo e o marido no alcoolismo. Pensa a mente dela. Então, assim, eu creio que para ela foi muito complicado. E eu acho que até a aceitação dela pode ser uma forma dela de falar, não, Marla, olha, eu te amo, vai ser difícil pra mim, mas eu te amo, eu te aceito, né? É o verdade. que é legal, é bonito da parte dela. É verdade. Apesar de ser complicado, eu não sei como seria a minha reação, eu não sei o que eu falaria, entende? Mas assim, não é nem por uma questão de preconceito, é por não ter vivido isso. Mas a atitude dela de te apoiar e de te abraçar, por um lado, foi uma forma de amor, né? De te mostrar o amor que ela não tinha te dado antes. É verdade, com certeza. E aí, Marla, como é que foi depois que você contou pra ela? E aí eu assumi de vez. Seu pai também... Mas você nunca tinha tido experiência com meninos? Um namorinho, nada? Até então, não. Aí depois que isso tudo aconteceu, aos 13 anos eu conheci um rapaz e a gente começou a namorar, mas infelizmente o namoro durou 15 dias. Então, assim, foi muito complicado. Aí eu também já tive a certeza que não era aquilo que eu queria, porque eu já tinha experimentado os dois lados, resumindo, né? E aí eu tomei a decisão mesmo, eu falei assim, não, agora eu vou me assumir mesmo e vou. Quero ir, Quero ir, quero fazer uma escolha. E como é que foi a sua vida, a sua adolescência toda? Foi toda envolvida com outras meninas da sua idade também? Relacionamentos normais, igual qualquer adolescente tem, só que com outra menina. É assim? Sim, relacionamento normal e as meninas que eu namorava com elas tinham liberdade, ia na minha casa, dormia, minha mãe sempre aceitou numa boa. Então a adolescência toda foi relacionando com mulheres. Entendi. E o restante da família? Apoiava também? Aceitou também? Alguns, de imediato, sim, apoiaram, aceitaram, perguntaram se era isso que eu queria, se eu estava feliz com essa escolha. E muitos começaram a jogar pedra, muitos não aceitaram, porque achavam absurdo. Aí começaram a culpar minha mãe, porque como a minha mãe nunca tinha atenção para mim, ela nunca podia tá ali perto, presente, né? Aí eles começaram a culpar ela, falar que ela era doida, porque ela não deu aquela assistência que deveria ter dado. Aí muitos começaram a culpar ela, julgar ela por causa disso. E voltando ali na infância, Marla, só um pouquinho, só para a gente tentar, a gente que eu falo sou eu e o pessoal de casa, só para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Eu tenho uma filha que é toda largada e outra que é toda preocupada, entendeu? Ela quer salvar o mundo. E às vezes ela sofre, chora e fica chateada por uma coisinha assim que eu faço e ela fica. Você sofria essa ausência dos seus pais, essa atenção demasiada para o seu irmão, que era necessário, mas que uma criança não entende? Você lembra disso? Você lembra se doía, se era difícil? Doía, era difícil. Porque... E você não tinha coragem de falar? Você não tinha coragem de falar com ela? Eu sempre fui uma pessoa muito madura, assim, desde pequena. Por quê? Porque eu entendia, porque o meu irmão precisava desse certo cuidado.
Mas ao mesmo tempo eu não queria passar isso para minha mãe, eu não queria mais cobrar mais alguma coisa dela, porque ela já era totalmente sobrecarregada. Então eu não queria falar isso com ela por esse motivo, porque eu achava que eu entendia que isso era muito pesado para ela. E aí foi aonde que eu resolvi procurar meu pai, igual eu te falei, e aí tentativa frustrada. E o pai que você conheceu, que é o pai que te criou, Isso. tinha esses problemas, né? É. E aí, Marla, você continuou a sua adolescência normal, igual qualquer outra pessoa, né? Com os relacionamentos. E agora eu vou te fazer algumas perguntas, mas antes disso a gente vai fazer um intervalo pequenininho. Você que está em casa, eu imagino que você esteja ansioso como eu, mas a gente volta já já para contar o final dessa história. Olá, nós estamos de volta aqui com o testemunho da Marla Cristina e ela está contando pra gente como foi a vida dela, como ela entrou no mundo do homossexualismo, o que foi que aconteceu na vida dela, na história dela, para que isso acontecesse com ela. E aí, Marla, a sua adolescência foi tranquila, como a gente já disse aqui, né? Teve algum episódio desses? Você teve muitas namoradas? Como que foi? Tive várias namoradas. E eram relacionamentos até duradouros, de 2 anos e meio até 3 anos. E uma coisa que me chama muita atenção até hoje, que eu fui ter esse segmento disso, que todas as meninas que eu cheguei a envolver, a relacionar, estavam desviadas do caminho do Senhor. Todas elas eram evangélicas? Todas elas. Jesus já estava te cercando ali, né? Justamente. Ô Marla, mas elas tinham histórias parecidas com a sua? Por exemplo, porque eu realmente não vejo o homossexualismo como uma doença. Eu não creio que é uma doença. Eu creio que é uma escolha. A pessoa escolhe e pronto, acabou. Mas assim, existem coisas que levam a gente a fazer as escolhas. Então, essas suas namoradas, elas também passaram por essa carência que você teve, essa falta de uma presença. No seu caso, foi a falta de uma presença masculina, né, de uma presença de pai, e a presença que você tinha era uma presença agressiva, que fazia sua mãe sofrer. Então, eu imagino que você pensou o seguinte: nossa, se é isso que é um relacionamento com um homem, eu não vou querer esse negócio, não. O que é normal da gente pensar, vendo uma realidade como a sua. E essas meninas elas tinham algum tipo de carência afetiva, ou algum problema com os pais, alguma coisa assim? Sim, todas elas veio de frustrações de relacionamentos, algumas de casamentos, outras de noivado. Ah, você namorava com moças mais velhas mais também. velhas. Entendi, eu também gostava de homens mais velhos. Mas então você eram moças mais velhas? Eram moças mais velhas, e uma mesmo estava noiva para casar, e aí, se não me falha a memória, ela descobriu que o noivo traiu ela, e ela simplesmente se revoltou, e aí quis conhecer o outro lado, foi pro homossexualismo. Aí foi onde eu conheci ela. Gente. E teve uma outra também, que essa aí estava casada, aí foi totalmente frustrada no casamento, pediu divórcio e foi pro homossexualismo. Porque ela alegava que o marido dela é muito agressivo, não tinha o entendimento, porque mulher é mais sensível, não tem como. Sim. E, assim, a maioria dos homens não costuma entender isso, né? E aí, porque a gente às vezes é até chata, né? Então... justamente. Então isso levou a ela pedir o divórcio, e aí ela estava carente, e aí me conheceu, eu dei ela o carinho que ela precisava ali naquela hora, e aí a gente foi e se envolveu. Nossa. E Marla, você usava, porque você tá aí toda bonitona hoje e tal, quando eu te vi a primeira vez, eu falei, mentira esse negócio.
Mas você usava... eu sempre trouxe aqui algumas fotos, eu acho que não dá para mostrar, gente, e aí eu peço perdão porque a culpa foi minha, a Marla mandou as fotos antes, eu devia ter passado para o pessoal aqui da equipe antes e não deu. Mas você se vestia como homem, né? Na verdade, eu era praticamente um homem mesmo. Não dá Cabelo moicano, blusa de frio masculina, bermuda masculina, calça masculina. Era praticamente um homem mesmo. Mas você se sentia um homem? Na verdade, sim. Na verdade, sim, porque... Tipo, passava uma moça bonita na rua, você falava, ô, gostosa, é assim? Não. Desculpa fazer as perguntas, mas eu tô tentando entender, sabe? Não era necessariamente assim, mas assim, eu me sentia praticamente um homem, porque no caso, no relacionamento, eu representava a figura masculina. E as suas namoradas eram femininas? Eram femininas, totalmente femininas. Usavam roupa de mulher? Roupa de mulher, normal. Só eu que era mais largadona mesmo. E durante os namoros, vocês saíam de mãos dadas? Não, um namoro normal? Um namoro normal, de mão dada, tranquilo. Entendi. E aí, esses relacionamentos que eram duradouros, então eram relacionamentos sérios, Sérios. Né? Sérios. Nunca teve um momento que você sentia, assim, que... Nossa, não tá legal, não tô feliz. Você era feliz? Aí que tá, porque a gente achava que era feliz, mas era aquela felicidade de momento. Você viveu aquilo ali, pronto, e acabou. Depois que aquele momento passava, aí te batia tipo aquela depressão, né? Nossa, eu fiz isso, mas só foi aquele momento. Não é uma questão de arrependimento, não é isso, não né? É questão de tipo assim, é que fragmentos de felicidade, pedaços de felicidade, momentos mesmo. Momentos de felicidade, porque era só um momento ali, passava aquilo, acabou, não tinha mais. E todos os meus relacionamentos foram muito conturbados, era muita briga, muita contenda mesmo, até agressão mesmo, sabe? Então, assim, era muito complicado. Você passava o que você tinha vivido, né? O que eu tinha vivido, porque eu só tinha vivido isso, como é que eu ia dar amor, sendo que eu nunca tinha vivido aquilo? Então era quase impossível. É verdade. E quando, Marla, que isso começou a mudar? O que aconteceu? Um dia você acordou e falou, não quero mais? Eu imagino que não, né? Como que foi essa mudança? Eu me lembro como se fosse hoje, que eu tinha 15 anos. Eu fui numa igreja evangélica lá no Padre Teodoro. E aí... Mas você foi por quê? Você foi do nada ou alguém te convidou? Porque a gente que é crente é chato pra caramba, né? A gente fica falando no pé da pessoa até a pessoa ir, a pessoa vai pra gente dar sossego, né? Verdade. Na verdade foi um convite. As minhas primas foram e me chamaram para poder estar indo com elas. E aí na hora que eu cheguei na porta da igreja, o pregador da noite virou para mim e falou comigo assim, que um anjo do Senhor tinha me levado até ali e que eu era vaso de honra na mão do Senhor. Mas para mim era qualquer vaso de plantar flor, vaso é isso aqui, né? Qualquer coisa, porque eu não tinha entendimento. E depois de 7 anos, a profecia que ele lançou sobre a minha vida está se cumprindo hoje. Glória a Deus. E teve um dia também que eu estava na rodoviária esperando uma menina que eu namorava com ela. Aí tinha uma gari varrendo a rua, ela passou, ela olhou para mim, depois ela voltou novamente. Aí ela virou para mim e falou comigo assim, o Senhor está me incomodando para me te dizer que é para você ir para os caminhos dele enquanto é tempo, porque ele tem te guardado demais aqui neste mundo. Esse enquanto é tempo é cruel, né? E aí eu fiquei assim, sem entender aquilo, porque eu sabia que aquela mulher não me conhecia. Então eu sabia que aquilo ali era algo da parte de Deus mesmo. E ali eu comecei a refletir no que eu estava vivendo, porque eu sabia que isso não era certo. Não era certo assim, porque Deus não fez Adão e Ivo, ele fez Adão e Eva. Mas assim, cada um com as suas escolhas, né? E eu decidi viver isso. Só que eu estava
totalmente frustrada ali. Eu estava perdida e achando que ali era o caminho certo. E aí eu comecei a refletir. Aí foi aonde eu trabalhava num posto de gasolina no Equador. Aí o Senhor me tirou de lá, me colocou no posto Santa Helena, no centro ali. E a minha turma todos são crentes. O pessoal que trabalha lá no posto. Todos. Pode dar um tchau pra eles. Oi, gente. O Cristo. Pessoal do posto. Estamos aí. E aí eles começavam a pregar mesmo e tal pra gente. E eu falava assim, não. Todo dia que eles falavam, vamos na igreja. Eu falei assim, não vou não. Pra quê? Porque eu não gostava mesmo, essa é a verdade. Porque eu tinha até medo do que ia ser revelado pra mim. Eu não sei você, mas eu antes de ser crente, eu falei, eu que não vou mesmo, depois eu caio lá, imagina. É isso vergonha. mesmo. A gente tem esse negócio, né? Eu não vou não, igreja de crente, todo mundo cai pro chão afora, eu não vou não, depois eu vou cair lá também. E aí foi aonde Deus usou a boca de uma irmã lá, e ela me convidou e eu senti no coração de ir. Não era nem culto, era até uma intercessão. E aí eu fui nessa intercessão. Aí chegando lá, tinha uma profeta lá, e Deus usou ela assim e falou com ela coisas que realmente só eu e ele sabia. E eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Então sabia que ela me conhecia, ela não sabia nada da minha vida. E ali ela começou a me revelar coisas que realmente era só eu e Deus que sabia. Aí depois desse dia, eu comecei a refletir mais ainda. Porque eu estava vivendo uma coisa que para mim não estava sendo boa. Eu queria mudança. Eu queria sair de onde eu estava, mas eu só não tinha força. E quando isso aconteceu, Marla, quando essa profeta te falou essas coisas, você estava em um relacionamento? Estava namorando com a moça. E foi até muito difícil, porque depois que eu tomei a decisão mesmo, que eu queria ir para os caminhos do Senhor, que eu ia firmar, que eu tinha certeza do que eu queria, ela começou a perseguição atrás de mim, né? Eu ia para a escola, ela estava na porta da escola, eu ia para casa, ela estava na porta de casa, e mensagem, ligação. Então, assim, foi uma perseguição e tanta. Ela não queria terminar o relacionamento. Ela não queria terminar. Né? Essa é a verdade. E isso durou quanto tempo, essa perseguição? Essa perseguição durou 2 meses. Foi o tempo que eu fiquei congregando aqui na cidade de Sete Lagoas. Aí depois disso eu mudei para a cidade de Inhaúma e hoje eu estou lá, né? Você congrega lá em Inhaúma? Eu congrego em Inhaúma. Amém. E Marla, hoje você tem uma outra vida, né? Quem que é a Marla hoje? Como que é a sua vida hoje, comparada a essa da sua adolescência, essa de 2, 3 anos atrás? Porque você ainda é uma menina, né? Então, assim, quem é a Marla hoje? Quais são os seus valores hoje, os seus sonhos? O que mudou na sua vida? Como que é hoje? Hoje eu sou uma pessoa tranquila, porque antes eu era uma pessoa totalmente tribulada. Né? Hoje eu sou tranquila, eu tenho paz dentro de mim, através de eu ter ido, né, para os caminhos do Senhor. O Senhor tem operado dentro da minha casa, minha mãe se converteu, foi através da minha vida que minha mãe aceitou Jesus. Depois que ela viu a mudança que Deus fez na minha vida, eu consegui ganhar ela para Jesus. Glória a Deus. E o meu padrasto hoje é uma pessoa assim, bem mais tranquila. Né, ainda não está nos caminhos do Senhor, mas eu creio em nome de Jesus que eu vou ver ele ainda um grande homem de Deus. Amém. E sonhos eu tenho, sempre tive sonho de casar, mas no caminho que eu estava era quase impossível, né? Mas eu tenho sonho de casar, eu tenho sonho de constituir uma família hoje. Ter filhos, tudo normal. Que bênção, que bênção. E Marla, tudo isso que aconteceu na sua vida, de certa forma, não que seja culpa dele, porque eu creio que ele agiu de forma inconsciente, como acontece na maioria das vezes. Mas tudo isso na sua vida teve início, todo esse processo de rejeição teve início com o seu pai. Você já perdoou o seu pai? Então, Carol, com 3 meses que eu estava na igreja, o Senhor me incomodava para mim poder fazer uma visita para o meu pai biológico. E aí, já tinha mais de anos que eu não via ele, já fazia praticamente 2 anos que eu não via ele.
E aí eu peguei e fui fazer a visita para ele. Aí cheguei lá, procurei por ele, a minha avó falou que ele tava no quarto, aí eu entrei. E aí depois a gente subiu para outra casa que que ele construiu no centro lá da comunidade da Pontinha. E aí estava só eu e ele, e o Pai e o Filho, o Espírito Santo. E aí eu olhei dentro dos olhos dele, falei com ele: Pai, o Senhor me perdoa em nome de Jesus, porque eu era muito rebelde, eu não sabia o que eu estava fazendo. E hoje eu entendo que, querendo ou não, o Senhor é meu Pai, independente das suas falhas, do que o Senhor fez no passado, mas o Senhor é meu Pai. Então, se eu falei alguma coisa com o Senhor que te machucou, ou que fez o Senhor se frustrar com isso, o Senhor me perdoa em nome de Jesus. Aí foi aonde que Deus veio de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas, e aí a gente chorou junto, e foi uma coisa linda, porque eu cheguei lá pesada. Depois dessa liberação do perdão, eu saí de lá outra pessoa. Eu senti que isso tinha que ter sido feito. E esse dia foi o último dia que eu vi meu pai com vida. Nossa. Porque depois de 15 dias ele veio a óbito. Meu Deus. Então a oportunidade que eu tive foi essa. Mas hoje eu fico tranquila porque eu consegui desabafar isso com ele. Eu fiz o pedido de perdão. E hoje, graças a Deus, eu estou livre disso. Dessa mágoa, desse sentimento mesmo de rejeição, né? Essa parte, sim, é uma parte que precisa de cura, não a parte do homossexualismo, mas a parte de ser livre dentro de você, de conseguir perdoar as pessoas que te machucaram, as pessoas que te feriram no decorrer da sua vida, mesmo aquelas que fizeram intencionalmente, porque tem gente que faz para machucar a gente mesmo, né? Quer me machucar, quer ferir, mas tem outros que não, que fazem por falta de sabedoria, falta de conhecimento, ou porque não sabe fazer de outro jeito. Às vezes seu pai também não recebeu amor quando era criança, então não sabia te dar o amor que você precisava, e isso vai passando, né, quando a gente não quebra. Hoje você quebrou isso na sua vida. Então quando você tiver os seus filhos, eles não vão ter mais esse julgo sobre eles, eles vão estar livres disso. Você vai poder dar o amor que eles precisam e eles vão poder passar isso para os seus netos e daí em diante, né? O Senhor teve misericórdia da sua vida nesse sentido e permitiu que você fizesse isso, né? É verdade. E Marla, assim, é um assunto tão amplo e ao mesmo tempo a gente vê uma transformação tão grande na sua vida. Eu vou pedir que a gente pare um pouquinho agora, vamos fazer um outro intervalo bem rapidinho e a gente volta para que você possa dar uma mensagem, falar alguma coisa para as pessoas que estão em casa, pode ser? Pode ser. É bem rapidinho. Amados, nós estamos de volta aqui hoje com o testemunho da Marla. A Marla está contando uma história incrível aqui pra gente, a história da vida dela, de como uma rejeição ainda no útero da mãe dela, quando ela ainda estava dentro do útero da mãe dela, como uma rejeição ali naquele período da vida dela, transformou toda a história dela, até que ela entendesse quem ela era, quem a Marla era, que a rejeição sofrida pelo pai, que a falta de tempo e falta de amor que a mãe precisou ter com ela, não eram esses os fatores primordiais na vida dela, não era isso que ia ditar quem era a Marla. A única coisa que importava de verdade era quem era a Marla para o Senhor. E aí quando ela entendeu isso, ela teve sua identidade transformada, a sua identidade renovada, né, Marla? Verdade. E Marla, como você conseguiu ver isso? Quem você era para o Senhor? Quem era a Marla? Como foi quando você descobriu isso? Porque até então, para mim, eu não tinha valor nenhum. Eu era uma pessoa qualquer e tal, mas depois que o Senhor falou do jeito que Ele falou comigo, quando Ele revelou o meu chamado, aí eu entendi quem que eu era
para o Senhor e de qual era o amor dele por mim, quão grande era, né? O amor dele por mim. Aí eu entendi o meu valor para Deus. Que você era especial. Que eu era né? especial. E Marla, qual é o seu chamado? Você falou aí que você entendeu que você tem um chamado, que o Senhor te chamou para algo. E qual é esse chamado? O meu chamado é de missionária. Glória a Deus. Para quem não sabe, para quem não tem entendimento, o missionário é a pessoa que leva a palavra do Senhor a outros lugares. Não quer dizer que a pessoa tem que ir para a África, para o Haiti. O povo acha que missionário é só quem vai para outro país, né? Às vezes você ir aqui, ó, do lado de fora desse estúdio e falar do Senhor, você já está exercendo o seu chamado de missionário. A gente tem mania de achar que Deus tem que fazer coisas gigantescas. Mas às vezes o fato de você estar aqui hoje contando o seu testemunho, uma pessoa que está em casa assistindo, isso vai ser uma coisa gigantesca na vida dela. Isso pode transformar a vida dela, entendeu? Então, o que às vezes é pequenininho pra gente, é nada, para as pessoas é gigantesco. Gigantesco, né? Verdade. E é isso, né, Marla? É um testemunho de uma missionária. E você já faz isso hoje? Você conta o seu testemunho em outros lugares? Você já está cumprindo esse ID? Hoje, na igreja, eu participo do Ministério de Evangelismo. Que bênção. Então, assim, a gente já vai mesmo para o ID. Esses dias, domingo passado, a gente estava até lá nos quartéis e a gente fez um evangelismo lá. E algo me chamou muita atenção porque nós fomos só de 3 pessoas. E quando eu estava passando na porta do bar da irmã do meu pai, ela virou e falou assim: vocês não vão vir cá bater um papo comigo? Não, também quero ouvir da palavra do Senhor. Glória a Deus! E aquilo meu coração fechou porque nós só éramos 3 e o horário já estava avançado. Ai. E a gente tinha mais trabalhos na parte da tarde, porque a gente tinha um culto e a gente tinha um piquenique com um grupo de jovens. E aqui no meu coração fechou, porque poderia ter mais pessoas ali. Mas, infelizmente, só foram 3 pessoas. Mas eu até comentei com o evangelista, o Rubens, que da próxima vez, para a gente poder ir de maiores pessoas, porque a gente vê que as pessoas têm interesse de conhecer. Estão sedentas. Estão sedentas de Deus. E uma coisa que eu costumo muito dizer às vezes você não ganha uma pessoa para Jesus através da palavra, lendo o versículo, pregando a palavra do Senhor. Mas, porque vamos combinar que tem hora que é chato, né? Quando a gente não é crente, o povo chega, bate na sua porta domingo 7 horas da manhã e quer falar de Deus. E às vezes você quer dormir, né? Dormir. Você não tem entendimento, você... É verdade. Mas uma coisa que para mim, assim, é excepcional é o nosso testemunho. Verdade. O nosso testemunho conta muito, porque através do testemunho que a gente dá, pessoas podem aceitar o Senhor através do seu testemunho. Uai, você pode falar assim, se Deus fez na vida de Marla, por que não pode fazer na minha? É só eu dedicar para o Senhor, que Ele também vai mudar a minha história. Basta eu querer. E hoje, Marla, você é uma nova criatura, uma nova pessoa, uma mulher. E assim, a luta é diária. Eu imagino que, assim como na sua vida, como Paulo tinha um espinho na carne, né? Você tem o seu, eu tenho o meu. Como é que é isso no seu dia a dia? Você sente ainda alguma coisa voltada à sua velha vida? Você tem algum desejo? Tem alguma coisa que ainda te incomoda? Você precisa vigiar e guardar o tempo todo? Como que é? Assim, não tem porque igual você falou, uma questão de vigilância. Por quê? Se a gente não vigiar, a gente vai cair novamente, aí sim não tem como. É como um usuário de droga, ou como alguém que está habituado à pornografia, à prostituição, ou alguém que gosta muito de doce e se tornou um diabético. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, isso aí vai te perseguir, isso é uma perseguição pro resto da sua vida, não tem como, né? Mas assim, a gente tem que vigiar, porque não é todo dia que você tá bem, não é todo dia que você tá ali firme, na fé, aquela coisa, não é todo dia, tem dia que você acorda mal. Isso, infelizmente, é normal. Verdade. Então, assim, a gente tem que resistir nos dias maus, né?
porque não é fácil, porque passa um filme, né, na nossa cabeça. Porque hoje você está vivendo isso, aí você volta, a sua mente volta lá atrás no que você fazia. E se falar que é ruim, não é, porque é carne, a carne que é isso, Sim. né? Mas assim, a gente tem consciência que isso não é mais viável pra gente. Não é o adequado para a vida que você escolheu ter. Isso é verdade. Entendi. E Marla, eu sei que muitas pessoas que estão em casa podem ter sido tocadas pelo seu testemunho de alguma forma, ou tem algum tipo de problema com homossexualismo, ou alguém na família, ou algum outro tipo de coisa que, como você mesma falou, você tinha vontade de sair e não tinha forças. Eu queria que você usasse esse tempo que o Senhor preparou para a gente para falar com essas pessoas que estão em casa, ou uma oração, ou uma passagem da Bíblia, ou falar mesmo com elas o que vier ao seu coração, entendeu? Dar uma... não sei, o que Deus tocar aí no seu coração. Eu queria que você usasse esse tempo para falar com essas pessoas agora que estão em casa. Amém. Eu queria falar para você que está em casa, que talvez você esteja nessa mesma situação. Às vezes você quer uma mudança de vida, mas você não consegue. Porque eu entendo, eu sei porque eu vivi isso realmente não é fácil. Mas se você ter fé e crer, o Senhor vai te... porque é uma libertação, na verdade. O Senhor vai te libertar disso e você vai poder contar o testemunho que o Senhor fez na sua vida. Mas para isso basta a gente crer e ter fé e acreditar no Senhor. Amém. Amém? Porque não deve ser fácil. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Mudar não é fácil, independente da situação, independente das circunstâncias. Mudar não é fácil. É verdade. Né? E tem os julgamentos. Quem te julgava antes porque você estava errada. Agora, muitas vezes quem tinha preconceito antes porque você era homossexual, agora tem preconceito porque você é crente. E aí, se você mudar de novo, vai ter preconceito por outra coisa. Tem gente que preferia você homossexual do que você crente. Tem gente que não preferia de jeito nenhum e que não vai continuar não gostando de você do mesmo jeito. É verdade. Então, o negócio não é agradar as pessoas, igual eu tinha medo de... E eu fazia por medo de achar que as pessoas não iam gostar de mim. O negócio é descobrir quem é a Marla, quem é a Carol, quem é você que está aí em casa... E começar a viver a vida que o Senhor preparou para você. Porque cada um de nós tem um chamado. E é difícil identificar esse chamado e descobrir qual é esse chamado. Mas ele está lá dentro, ele está firme aí dentro de você. E se você der uma brechinha, um pedacinho da porta aberta, ele sai, aflora. E aí nasce a missionária Marla. É verdade. Eu sempre falei que eu queria ser evangelista. O meu negócio é falar da palavra. Falar. Mas eu preciso melhorar muito, eu tenho que estudar muito, eu tenho que me dedicar muito. Mas é o ID, né? E o que você falou do testemunho é a parte mais importante. É buscar o que o Senhor tem para cada um de nós, viver o que prega, né? A gente vê tanta gente falando, não pode isso, não pode aquilo, você tem que amar seu irmão, você tem que fazer isso. Aí a pessoa desce do altar, tá na porta da igreja, já falta matar o filho e a esposa, porque o menino correu daqui até ali, ou porque a esposa quer ir embora mais cedo, não é? Então é o testemunho, é viver o que você prega, é viver a palavra do Senhor. E é buscar entendimento. Verdade. O tempo todo. Né? Hoje você está firme na igreja, Marla, falando de todos esses trabalhos que você tem feito, né? Você já falou pra gente dos seus planos também. E fala pra mim, para completar, pra gente fechar assim, um sonho. Não precisa ser um sonho, pode ser da Marla enquanto missionária, ou da Marla mãe, ou da Marla esposa. Um sonho que o Senhor colocou no seu coração, assim, que você acha que vem dele. Eu acho assim, ajudar o próximo. Amém. Muito, isso arde dentro do meu coração mesmo. Então, assim, eu peço ao Senhor que me dê condições para fazer aquilo que Ele colocou mesmo dentro do meu coração, sabe? Porque, igual a gente vê esses países aí para fora, as pessoas sofrendo com
falta de alimento. Então, assim, eu peço ao Senhor que me dê condições, porque quando eu vejo aquilo, meu coração até dói, porque eu queria estar fazendo alguma coisa por eles. Porque é ajudar mesmo ao próximo. E você tem esse sonho de ir mesmo. Ir então, mesmo. Pelo que você está falando, para as nações, pras ir nações. mesmo, chegar ali no Haiti e cair mesmo na obra missionária, ir mesmo, ali na África, ou em qualquer outro lugar que o Senhor te mandar, no norte de Minas aqui, por exemplo, esses lugares que realmente precisam, não que aqui em Sete Lagoas não tenha, quem precisa, lá em Alma não tenha, mas é esse desejo de ir pelas nações, é isso? É isso mesmo. Nossa, que lindo, Marla. Marla, eu queria fazer agora uma coisa que eu não faço muito nos programas, eu fiz poucas vezes até hoje, mas eu queria orar pela sua vida. Amém. Eu queria orar pela sua vida nesse programa de hoje. Amém. E eu queria que essa oração se estendesse também para as pessoas que estão em casa e que outras pessoas que estão nessa situação que você já esteve, ou em qualquer outra situação que necessite ou que busque a mudança, que o Senhor possa alcançar essas pessoas. Amém. Senhor, nós nos colocamos na sua presença agora, Pai, para te apresentar a vida da Marla. Não que precise apresentar a vida dela ao Senhor, Pai, porque o Senhor conhece, o Senhor a fez e o Senhor a separou desde quando ela estava lá dentro da barriga da mãe dela. Mas eu quero agora, Pai, usar a vida da Marla como uma forma de chegar à vida de todas as outras pessoas que o Senhor está alcançando através desse programa de TV. Senhor, todas aquelas pessoas que buscam uma mudança, independente de qual área da vida delas, Pai. Que o Senhor possa atender os desejos do coração dessas pessoas, Senhor, desde que esses desejos venham de encontro com a sua palavra, Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos espirituais dessas pessoas, Pai, para que elas entendam, Senhor, que só existe um lugar nesse mundo onde a gente pode ser verdadeiramente feliz. E esse lugar é o centro da sua vontade. Que o seu querer, Pai, possa ser o nosso querer. Que a sua vontade possa ser a nossa vontade. Nos liberte agora, Senhor, das amarras, de tudo aquilo que nos prende longe do teu querer, longe da sua vontade. Usa, Senhor, a vida dessa missionária, Pai, para que ela possa levar tudo isso que o Senhor fez na vida dela, tudo isso que o Senhor está construindo na vida dela, a um número cada vez maior de pessoas, Pai. Que ela possa falar do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão e principalmente daquilo que o Senhor pode fazer, das transformações que o Senhor pode fazer na vida de qualquer um que deixe o Senhor agir, Pai. Senhor, eu te peço ainda que pessoas que estiveram na situação que ela esteve, Senhor, não apenas do homossexualismo, mas aquelas que só o Senhor sabe, cada lágrima derramada à noite no travesseiro, Senhor. Que o Senhor colha, Pai, cada uma dessas lágrimas e que essas lágrimas possam ser usadas para edificar e glorificar o Teu nome. Que a vida dessas pessoas possam ser transformadas, Pai, não por um programa de TV, não por um testemunho, mas pelo Seu amor, pela Tua vontade, pelo Teu querer, Pai. Senhor, eu te peço que continue abençoando e usando a sua serva, Pai. Esse vaso de honra, que hoje ela sabe o que é ser um vaso, Senhor. Que o Senhor continue usando este vaso para a sua honra e glória. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. 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 Marla, eu te agradeço muito por ter participado aqui do programa com a gente. Foi uma honra realmente te receber aqui. Você que está em casa, eu espero que você tenha sido tão abençoada quanto eu fui. Tenho certeza que sim. O testemunho da Marla e qualquer outro que você já viu aqui no programa, você pode ver também no portal da Revista Aliança, no www.revistaaliança.com.br. E se você puder, entre em contato com a gente através do portal, através do WhatsApp da Revista Aliança. Conta pra gente o seu testemunho, quem sabe você vai estar sentado aqui no lugar que a Marla está hoje. Vem contar o seu testemunho pra gente também e para todo mundo que está em casa. E amanhã eu te espero com mais um testemunho que eu tenho certeza que também vai tocar a sua vida. Até lá. Tchau.